Boa noite, pessoal. Todos bem? Aqui é o professor Ari Monteiro. Muito obrigado pela sua presença aqui na live sobre Dynamo da Dharma Sistemas. E hoje a gente vai dar uma boa olhada aqui no que é possível fazer com o Dynamo, né? A ideia é a gente ver bastante coisa legal aqui na live de hoje. Vocês podem, se desejarem, compartilhar esse link da live com mais algum colega que por acaso tenha interesse aqui no assunto. Eu vou aceitar aqui o pessoal que for chegando na live. Essa live depois eu vou postar lá no meu canal no YouTube, tá? E passo o link também para vocês aí ao final da live, tá? Bom, então deixa eu fazer uma apresentação rápida para quem ainda não me conhece. Eu sou o professor Dari Monteiro, sou consultor e pesquisador na área de BIM, né? Eu atuo no mercado já faz mais de 15 anos com a implantação dessa metodologia em diversas empresas construtoras, incorporadoras, empresas de projeto, associações de projetistas, pessoal da indústria também já está usando o BIM, como, por exemplo, o pessoal da indústria de mineração, os professores em alguns programas de pós-graduação de BIM, incluindo o curso de MBA de plataforma BIM do INBEC, foi o primeiro curso de BIM, né, de pós-graduação de BIM do Brasil. Também sou colaborador ativo na Comissão Especial de Estudo da BNT, a CE 134, que é a comissão que estuda os assuntos relacionados a BIM, né? E é lá que a gente está desenvolvendo normas BIM brasileiras. Ok? Beleza. Então, vamos lá? Vamos para o que a gente tem para hoje? Bem, então qual vai ser a ideia aqui da live, né? Vai ter três partes a live, tá? Uma primeira parte, onde eu vou dar uma introdução aqui ao assunto Dynamo, para quem nunca ouviu falar ou quem já está usando e de repente ainda tem alguma dúvida sobre o potencial dessa ferramenta. Depois a gente vai para uma segunda parte, onde eu vou apresentar uma série de exemplos, né? Uma bateria de exemplos que eu preparei para hoje, do que é possível fazer com o Dynamo, tá? E a terceira e última parte, que eu vou fazer um sorteio aqui de bolsas de 50% de desconto no meu curso de Dynamo, tá? A nova turma que vai rolar agora em maio, tá? Aí eu vou falar sobre o curso, né? Falar como que funciona o curso, como que você pode participar, né? O conteúdo do curso, né? Vou abrir para vocês aqui na live o conteúdo do curso e aí faço o sorteio, né? Eu vou sortear 5 bolsas, tá? De estudo. Aqui nós temos 8 pessoas, então 7 pessoas, né? Descontando eu. Então, grande parte aqui da turma tem chance de ganhar, tá? Tem que esperar aí mais gente chegar ao longo da live, né? Mas temos aí previsto o sorteio de 5 bolsas, tá? Beleza, vamos lá. Então, quais são os tópicos aí que a gente vai abordar, né? Por que você precisa saber programar, né, dentro do contexto do BIM? O que você precisa saber antes de começar a programar? O que é o Dynamo, onde você aplica ele e como você pode aprender sobre programação, tá? Bom, então, primeira coisa, né? Por que você, engenheiro, né, arquiteto ou técnico da área de construção, deveria saber, deveria se preocupar com esse assunto programação? Afinal de contas, né, a formação de engenharia e arquitetura e afins não dá muita atenção, né, a esse tipo de habilidade, né? Não temos isso na graduação, tá?
Bem, a ideia é bastante simples, tá? Você precisa saber programar, porque na medida em que o BIM começa a ser utilizado pelo mercado cada vez mais você vai ter uma alta demanda de projetos que vão cada vez mais necessitar de mais informações complexas, né? Um volume enorme de informação, e você vai passar a ter que gerenciar quando se trabalha em BIM. E saber programar, né, é uma habilidade que vai te ajudar muito para trabalhar com esses dados, né, essa montanha de dados gerados pelo BIM, né? E também, evidentemente, automatizar processos de trabalho, né, e fazer com que você atenda, né, as demandas de projeto, né, as demandas de contrato com mais agilidade, tá? E, evidentemente, também melhorar a qualidade, né, do projeto, já que você vai poder automatizar tarefas que são manuais, né, que são muito repetitivas, e dar mais foco para aquelas atividades que são mais cerebrais mesmo, né, que depende do seu conhecimento técnico de engenharia e de arquitetura, tá? Beleza, então essas são as justificativas do porquê você precisa saber programar, né? E o que você precisa saber antes, né? Você precisa ser algum gênio da lâmpada, né, para aprender a programar, né? Não necessariamente, tá, pessoal? Basicamente, você precisa ter algumas, né, habilidades, né, como ter pensamento analítico, né, ser capaz de estruturar um raciocínio lógico para solucionar um problema, né, e ser persistente, né, para estar aberto, né, para aprender, né, sobre o assunto, né, de programação que evolui muito rápido, né, e ser criativo, né? Convenhamos, né, vocês engenheiros e arquitetos já têm todas essas habilidades aqui, só que não especificamente para programação, mas para fazer projeto, tá? Quando você começa a programar, né, você vai perceber que muito do raciocínio estruturado que você usa para fazer um projeto de engenharia, né, ou de arquitetura, pode ser aproveitado isso na construção de programas, né, de programas que vão, rotinas que vão automatizar ali o seu processo de trabalho, tá? Então, cabe a você apenas ter que aprender, né, alguma linguagem, né, de programação, né, e entender como é que ela funciona, né, quais são os mecanismos para você criar, né, programas que vão te ajudar no seu dia a dia, tá? Bem, e o que é o Dynamo, né? Fala um pouco agora do Dynamo. O Dynamo nada mais é do que uma ferramenta de programação embarcada dentro de alguns produtos da Autodesk, no principal produto que seria o Revit, né? Mas ele também tem disponível no Civil 3D, no Advanced Steel, que é um software que a Autodesk tem para modelagem de estruturas, no Alias, que é um software de modelagem 3D genérica, que pode ser usado em várias indústrias diferentes, desde a indústria de manufatura, a indústria de entretenimento, o pessoal de jogos usa muito o Alias, né? Pode utilizar também o Alias, e no contexto do BIM, para você gerar, né, imagens renderizadas, né, numa qualidade muito melhor, você pode usar também, né, o Alias. E o Alias tem o Dynamo embutido nele, tá? Além do Alias, do Advanced Steel, do Civil 3D e do Revit, né, o Dynamo também está disponível num outro produto da Autodesk chamado Formet, né? O Formet é uma espécie de SketchUp que a Autodesk tem para fazer a modelagem conceitual, né, do projeto, e ele é fortemente integrado com o Revit, né? A ideia é que você, arquiteto, faça, né, a concepção da volumetria, né, da arquitetura, né, dentro do Formet,
e aí você passe isso para o Revit e comece a detalhar, né, o projeto ali, tá? Então, essa é a ideia do Format, e ele também tem o Dynamo embutido nele, tá? Bom, e a ideia principal do Dynamo, o que que é? É a automação de processos BIM, processos como processos de modelagem, ou seja, fazer o modelo BIM mais rápido, processos de documentação, que é aquela etapa em que você, quando termina o projeto, você termina a modelagem, né? Você precisa gerar a documentação que vai para a obra, né? Todas as pranchas, né? Então, o Dynamo vai ajudar também nessa atividade, né? E na gestão da informação. O que é isso? Gestão da informação é assim: o modelo está pronto, e você quer usar a informação que está no modelo para subsidiar outros processos do BIM, como o processo de planejamento, orçamento e controle de obras, tá? Então, uma maneira eficiente de você usar a informação que está no modelo é através de programação, né? E aí é que entra o Dynamo, né? Permitindo que você conecte o Revit com bancos de dados, né? Ou com planilhas Excel, certo? Bom, então, isso é, em linhas gerais, né, o que vem a ser o Dynamo, tá? Então, falando um pouco mais, né, o Dynamo, ele oferece duas abordagens de programação, tá? A programação visual, né, onde você vai usar diagramas como esse que vocês estão vendo aqui no slide, tá? Esses diagramas têm um nome, a gente chama isso de grafo, tá? O grafo é um conjunto de nós conectados com fios, né? E esses nós são blocos de construção para você fazer programas dentro do Dynamo, tá? E a ideia é você aprender como conectar esses nós para gerar uma lógica que vai resolver um problema específico para você, tá? Essa é a abordagem visual. Mas o Dynamo também tem uma outra parte, que é a abordagem textual. E aí, na parte textual, você pode usar duas linguagens de programação. Pode usar o Design Script, né? O Design Script é uma linguagem que você só encontra dentro do Dynamo, né? Uma linguagem que foi desenvolvida para o Dynamo, né? E o Python, né? O Python, que é uma linguagem de programação das mais modernas, né? Da atualidade, né? Multi-paradigma, né? Vários recursos interessantes, tá? Você pode usar o Python também integrado ao Dynamo e integrado à biblioteca de programação do Revit, tá? Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente da live, tá bom? Bem, em relação a aplicações, né, vou dar alguns exemplos aqui, né? Vou citar alguns exemplos e logo mais a gente vai para a demonstração de Dynamo, que eu separei aqui alguns casos de uso de Dynamo para mostrar para vocês o programa rodando, tá? Bem, alguns casos de aplicação para modelagem e documentação de projeto, você pode criar rotinas de modelagem de elementos, tá? Então, por exemplo, modelar acabamentos de paredes e de pisos, tá? Aquela ideia da parede cebola que tem no Revit, né? De você representar os revestimentos da parede com paredes com espessura menor, tá? Fazer isso daí em um projeto pequeno, tudo bem. Agora, um projeto grande fica muito complicado, muito trabalhoso, né? Você fazer essa modelagem aí rapidamente, tá? Então, aí o Dynamo pode te ajudar nesse ponto aí. Modelagem de pisos por ambiente também é um outro caso interessante. Você pode ter uma planilha, né? Onde nessa planilha você tem os nomes dos ambientes numa coluna e o nome dos tipos de piso que você vai usar numa segunda coluna, tá? E aí você pode construir uma lógica do Dynamo que lê, né, essa planilha e usa esses dados para modelar pisos dentro do teu modelo, tá? Dentro do teu projeto.
Falando um pouco mais da parte de documentação, existem algumas tarefas da documentação que são muito manuais, tá? Como colocar rótulos, cotas, notas, criar pranchas, puxar detalhes, etc. Tudo isso aí o Dynamo tem recursos para te ajudar a criar rotinas para fazer esse tipo de coisa. Nessa imagem aqui eu estou dando um exemplo de identificação de fiação, tá? Você pode desde criar uma rotina simples, onde você diz quais são as informações do circuito, né? E a rotina insere para você a simbologia de fiação, há rotinas mais complexas que chegam a interpretar, né, o projeto, né, calcular o dimensionamento de cabos, né, fazer o dimensionamento de cabos, né, e aí colocar, né, a simbologia com base no resultado desse dimensionamento, tá? Também dá para chegar nesse nível. Identificação de inclinação de tubulação em esgoto, né? Tubulação de esgoto num projeto hidrossanitário, também é um outro exemplo. Identificação de prumada, tá? Numeração de vagas de estacionamento, né? Considerando ali interfaces entre vagas, né? Aquelas vagas que são duplas, né? Como é que você numera, né? Aquelas vagas, né? Espaçamento entre as vagas também para você ter espaço útil para manobrar, né, o carro no estacionamento. Então, tem toda essa questão aí das regras de projeto, né, que você pode colocar dentro de rotinas Dynamo para ela fazer coisas úteis, tá? Bem, falando um pouco mais de aplicações, né? Temos também aplicações direcionadas à automação de gestão da informação, né? O que seria, né, exemplo disso? Exemplo clássico que eu gosto de falar é da extração de quantidades, que vai subsidiar orçamento, planejamento e controle de obras, tá? Dá para você criar diversas rotinas que já incorporam critérios de medição, né, relacionados à base de composição de custo que você escolheu para fazer orçamento, né, e extraia, né, os quantitativos numa precisão melhor do que o Revit poderia te dar usando apenas tabelas padrão dele, tá? E aí depois dá para você levar esses dados lá para o Excel, né, ou para um sistema de orçamento, né, para aí sim fazer o orçamento, né? A ideia não é fazer o orçamento dentro do Revit, né? A ideia é você usar a informação do modelo como matéria-prima para o processo de orçamentação, porque a orçamentação, de fato, ela vai ser feita lá no sistema de orçamento, né? Bem, outro exemplo desse tópico seria a checagem de regras do projeto, tá? Mais importante de você fazer um modelo bom, né, com informação útil para todos os processos ali, né, envolvidos de construção e manutenção predial, por exemplo. Mais importante do que isso é fazer um projeto que atenda às normas técnicas, né? E aí, como é que você checa se o projeto está atendendo normas técnicas, tá? Existem ferramentas dentro do mundo BIM para fazer isso, né? Como o Solibri, né? Que é um deles, aliás, é o mais usado, tá? Mas é perfeitamente possível você criar um conjunto de rotinas do Dynamo para checar o projeto, tá? E aí gerar relatórios, né, para você do estado, né, daquele projeto, né, e até mesmo recomendações, né, recomendações do que deve ser feito, tá? Então você pode trabalhar com essa lógica dentro do Dynamo, tá? Basta você pegar, né, todos os critérios que você usa para checar o projeto e transformar isso em programas, tá? Nesse exemplo aqui do slide, né, o que eu estou mostrando é o seguinte: como que você pode checar áreas mínimas de iluminação e ventilação dos ambientes,
né? Você pode criar uma rotina que para cada ambiente do projeto, né, faça o somatório das áreas de vão que você tem no projeto, né, e compara se esse somatório aí de área de vão em relação à área do piso, né, está seguindo, por exemplo, um critério de um oitavo da área do piso para a área mínima de iluminação e 1/16 da área do piso para a área mínima de ventilação, tá? Enfim, dá para você pegar, né, regras desse tipo, né, e implementar em lógicas dentro do Dynamo, tá? Inclusive, esse é um dos exemplos que eu vou mostrar aqui na demo, tá? E esse outro exemplo que está aqui no cantinho direito é uma aplicação do Dynamo para dimensionamento de projetos, tá? Existem, né, diversas ferramentas de cálculo de engenharia, né? Mas o Dynamo ele também tem perfeitas condições de ser utilizado como ferramenta de cálculo, tá? Você pode criar algumas rotinas de cálculo de dimensionamento de tubulação, de cabeamento, iluminação, que é o caso desse exemplo aqui do slide, né? Temos ali um mapa de cores falsas gerado pelo Dynamo, né, para analisar ali como é que está a distribuição da iluminação dentro do ambiente, né, usando, né, a luminária que já está lá inserida no ambiente e o arquivo fotométrico que está associado à luminária, né? Aí quem é de projeto luminotécnico, né, sabe, né, que tem um arquivo chama IES, né, que tem os dados fotométricos, né, da luminária que o fabricante ensaiou, né, testou, né, e isso entra dentro do modelo de cálculo usado para projeto luminotécnico, né, um cálculo que chama cálculo ponto a ponto, né, de iluminância. Então, você pode usar isso também dentro do Dynamo. Então, toda engenharia que você imaginar, todo cálculo de engenharia que você imaginar, é possível implementar no Dynamo. Beleza? Bom, então essa visão do que é Dynamo, quais são as aplicações, o que você precisa saber, por que você precisa saber, e agora vamos ver um pouco do Dynamo em ação, tá? Bem, eu separei aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu só abrir aqui no meu Revit, tá? Vou usar o Revit 2022, tá? Eu vou começar aqui mostrando um exemplo da parte de fiação, tá? Vou mostrar esse exemplo aqui primeiro para vocês. Existem duas maneiras de utilizar o Dynamo, tá? Existe o ambiente de desenvolvimento, que eu não vou mostrar por enquanto, tá? Vou deixar para mostrar mais para o final. E existe o ambiente que serve para você rodar as rotinas no dia a dia, tá? Eu não vou esconder o ouro, não, vou mostrar, tá? Pode deixar. E aí, lá no ambiente de desenvolvimento, é onde você cria a rotina, testa, né? E aí, quando ela está funcionando, você põe ela para produção, ou seja, para o pessoal do escritório utilizar, né? É o tal do reprodutor do Dynamo, que se chama, né? É esse cara aí que a gente utiliza. Isso mesmo, a galerinha aqui falando aqui no chat, né? A Ania, é isso mesmo, Ania. A gente usa o reprodutor do Dynamo aí para rodar, né? A Ania também comentou aí da uso da norma de desempenho, né? Se dá para pegar as regras da norma de desempenho, né? A 15575, e implementar isso em rotinas, certamente que sim, tá? Legal, você pode fazer um curso de Dynamo e aí você vai aprender, né? Vai aprender como fazer isso daí no teu projeto aí de dissertação de mestrado. Bem, então, quando você tem as rotinas prontas, né? E você vai colocar isso na mão do usuário, o usuário não precisa abrir o ambiente de desenvolvimento, tá? Ele vai utilizar o reprodutor do Dynamo para rodar as rotinas,
tá? Teve uma das perguntas que colocaram lá no formulário de inscrição aqui para a aula, que foi como é que o Dynamo pode ser implementado no escritório, né? Basicamente é isso mesmo, você vai ter que ter uma equipe, que pode ser uma pessoa, né, no mínimo, né, que esteja 100% focado em desenvolver rotinas para cada novo projeto que a empresa pegue, tá? Porque cada novo projeto vai ter demanda, né, de automação de processo de algum modo. Então, é interessante que a empresa de projeto ou construtora tenha, né, a previsão de montar uma equipe de desenvolvimento, né, especializada no Dynamo, né, e em outras ferramentas de programação para desenvolver isso. E, idealmente, esses profissionais não podem ser também os mesmos profissionais que fazem o projeto, tá? Porque é muito trabalhoso, tá? Criar programas. Então, não dá para você se dividir entre ser desenvolvedor e projetista ao mesmo tempo, tá? E se a empresa não puder, né, montar essa equipe de desenvolvimento, ela pode contratar consultorias especializadas nisso, como a Dharma Sistemas, por exemplo, né? Esse é o trabalho que eu desenvolvo para diversos escritórios, né, de projeto, né, que me procuram para ajudar a automatizar os processos dele, tá certo? Bem, vamos lá. Eu vou rodar aqui o reprodutor do Dynamo. Então, aqui na aba gerenciar tem o reprodutor do Dynamo aqui. Vou colocar meu rosto para cá. Bem, então aí o que acontece? Essa janela do reprodutor do Dynamo, você aponta para uma pasta onde estão as rotinas que você quer utilizar no projeto, tá? E ela mostra para você a lista das rotinas que tem lá, né? Aí a ideia é você selecionar, né, a rotina, informar, né, as entradas que a rotina está precisando para funcionar e manda executar, tá? Essa aqui é a ideia do reprodutor. O Diogo está perguntando ali se o Dynamo pode ser utilizado para a elaboração de comandos e ser implementado em um ícone na Ribble. Olha, a melhor abordagem não seria o Dynamo para isso aí, Diogo, mas sim uma outra parte da programação do Revit, que é trabalhar com a biblioteca de programação do Revit, a gente chama de API, né? Application Program Interface, interface de programação de aplicativo, tá? Então, essa seria a melhor abordagem para criar barras de ferramenta nova, né, dentro do Revit, tá? O Dynamo ele tem, né, as suas limitações no que dá para fazer, e uma delas é essa questão da interface com o usuário, né, de você ter que criar barras de ferramenta, tá? Bem, então, essa primeira rotina que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é uma rotina para inserir simbologia de fiação. Só que essa rotina, ela não faz só a inserção da simbologia de fiação, ela também insere no elemento 3D ali do eletroduto dados que vão ser úteis depois para você extrair quantitativo de fiação, né? A quantidade de cabos fase, neutro, terra e retorno que você vai precisar, né, para um projeto. Então, aqui, a rotina começa permitindo a seleção de um eletroduto no projeto, e aí você começa preenchendo algumas informações. Vou colocar aqui que esse primeiro circuito vai ser fase, neutro, terra. Como não vai ter retorno nesse primeiro circuito aqui, então não vou colocar informação de comando, né? Aqui eu posso colocar a seção do eletroduto, do cabo, né? Do cabo fase, neutro e terra, né? Eu vou deixar em branco, ele entende que vai ser 2,5, né? Aqui eu vou pôr uma continuidade
do circuito, que vai ser 3 retornos, tá? Aí aqui eu vou colocar a letra do comando desses retornos, tá? Aí aqui eu vou colocar agora um segundo circuito, que vai ser fase e neutro. Esse circuito aqui, ele vai ser... Deixa eu colocar na posição certa. Aqui, ó. Esse circuito aqui, ele não vai ter comandos também. A seção dele vai ser de 4 milímetros, tá? E pronto. Eu poderia continuar informando aqui. Tem espaço para eu colocar até 5 circuitos, né, nessa simbologia. Dando executar, aí o que ele vai fazer? Ele vai preencher no eletroduto 3D, né, a informação dos circuitos que eu coloquei aqui no formulário do reprodutor do Dynamo. E aí eu posso depois copiar, né, essa simbologia. Deixa eu copiar ela aqui. Posso pegar ela aqui, ó, copiar, colocar ela aqui em algumas posições diferentes. Vou aqui, depois eu vou pôr aqui, depois eu vou pôr aqui. Pronto. ESC, aí eu vou pegar, esticar isso aqui para cá, esticar isso aqui para cá, depois pegar este e esticar para cá. Pronto. Se eu clicar em um eletroduto e der uma espiadinha aqui nas propriedades do eletroduto, né? O que você vai ver aqui? Que tem um conjunto de parâmetros no eletroduto referente, né, aos tipos de cabo, né, que eu posso usar ali naquele eletroduto. Então, tem cabo desde 1,5 até 16 milímetros, tá? E aí vocês vão ver que tem aqui, ó, a contabilidade aqui de quantos cabos foram utilizados, né, na combinação que eu fiz, né, ali de circuito. Aí a ideia é agora utilizar uma segunda rotina aqui, ó. Essa daqui, ó. Atualizar fiação nos eletrodutos. Essa segunda rotina, ela funciona assim. Você seleciona com uma janela aqui as simbologias de fiação e clica em um eletroduto. E aí, o que essa rotina ela vai fazer? Ela vai repassar esses dados da fiação para todos os eletrodutos daquele trecho, tá? Quando eu digo trecho, estou querendo dizer, né, esse pedaço aqui, tá? Então, aqui, se eu ativar a vista 3D, olha só, esse trecho aqui que está selecionado de eletroduto, tá? Todo ele está com os dados daquela fiação que aparece na simbologia, tá? Então, se eu seguir nesse raciocínio aqui para as outras duas simbologias de fiação, o que vai acontecer? Ó, deixa eu fazer aqui para vocês. Essa passagem aqui da informação. Então, vamos pegar esse pedaço aqui, vamos associar a esse aqui. Executar. Pronto. Aí agora, se a gente der uma olhada aqui no navegador do projeto, já tem aqui, ó, quantitativo de cabo fase, né? Então ele quantificou aqui comprimento de cabo fase nos diâmetros, né? Nas seções que foram utilizadas nos circuitos, o neutro e o terra. E também o retorno.
Beleza? Então, isso aqui é um exemplo, né, de como o Dynamo pode ser utilizado na etapa de documentação de projeto em um projeto de elétrica, tá? Mas aí você imagina que qualquer tarefa relacionada a rotular elementos, né? Como, por exemplo, lá no projeto de hidráulica, você rotular as prumadas, né, do projeto, também teria um comportamento similar, né, para você poder tabelar esses elementos, né, numa velocidade maior. Tá? Bem, que mais? Vamos ver um outro exemplo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, algo que vocês queiram perguntar durante a live, fiquem à vontade para colocar aí no chat as dúvidas que vocês gostariam de tirar, tá? Fiquem à vontade aí para escrever aí no chat, que eu estou com o chat aberto aqui e vou vendo, né, o que vocês estão perguntando, tá? Bom, deixa eu mostrar um outro caso aqui para vocês. Deixa eu mostrar agora esse caso de quantitativo, tá? Vamos pegar aqui esse extrair serviço de alvenaria. O que acontece, né? Toda ferramenta BIM, quando você pede para ela extrair a área de parede, ela nunca vai fazer algum tipo de consideração especial na hora de calcular essa área, tá? O que ela te dá é uma área estritamente geométrica, tá? Não faz nenhuma outra conta, tá? Então, se você pedir a área da parede, né? Deixa eu pegar aqui a tabela que eu tenho aqui de serviço de alvenaria, que eu vou colocar aqui na vista 3D para facilitar a gente enxergar e pôr duas telinhas assim para ficar fácil. Então, olha só, essa parede aqui, ela está dizendo o seguinte, né? A área dela é 33,73 metros quadrados e ela tá, essa área ela saiu, né, aí do Revit por padrão. E o que o Revit faz sempre é descontar, né, todos os vãos de janela e porta, né, do sólido da parede, tá? Mas e se eu quisesse aplicar alguma regra do tipo, eu quero que você considere, Revit, que quando a área do vão na parede for menor do que 2 metros quadrados, é como se esse vão não existisse, tá? E se a área desse vão for maior do que 2 metros quadrados, por exemplo, 4 metros quadrados, desconta só o que exceder 2 metros quadrados. Então, aí vai ser como se esse vão tivesse 2 metros quadrados e não 4 metros quadrados. Tá? Isso é que a gente chama de critério de medição. Tá? Isso é um exemplo de critério de medição que pode ser aplicado, né, numa determinada base de composição de custo, tá? Para o serviço de alvenaria. Então, se você pedir para o Revit te dar a área da parede, ele não vai te dar a área considerando essa regra. É aqui que entra o Dynamo, tá? Dentro do Dynamo, você pode criar um programa que considere essa regra, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui essa tabela que na coluna C aqui os dados estão zerados, mas quando eu rodar a próxima rotina aqui agora, que é essa daqui, ó, extrair serviço de alvenaria, tá? Essa rotina aqui, o que ela faz? Ela pega todas as paredes do projeto, aí ela olha cada vão de porta e janela que tem na parede e aplica o critério de medição que eu falei de desconto de vão, tá? E aí contabiliza a área certa, né? A área certa de parede. Carregando, beleza. Carregou. Vamos executar a rotina. Processando. Foi. Vamos dar uma olhada agora na tabela, tá?
Então, deixa eu olhar aqui a tabela. Olha só. Então, aqui, né, o que que aconteceu, né? Vou só colocar aqui na vista 3D para facilitar. Bom, aí o que que aconteceu? Essa parede aqui, a área que o Revit me retorna, por padrão, é 33,73. Mas se eu for considerar essa ideia do desconto de vão, né, o critério de medição do desconto de vão, a área correta teria que ser 39,12. Olha a diferença, tá? Isso que não dá para você usar os quantitativos que saem do modelo tal como eles saem do modelo padrão, tá? Você tem que usar de alguns recursos para manipular esses dados, tá? Aí é uma vantagem de você saber uma ferramenta como o Dynamo para poder trabalhar, né, essas quantidades, tá? Beleza. Vamos para um outro exemplo, saindo um pouco do mundo aqui de extração de quantidades. Vamos pegar aqui um outro exemplo interessante. Vamos falar desse daqui do checagem de vagas de estacionamento versus paredes. Vou pegar esse aqui. Agora nós vamos entrar numa outra área, né, de aplicação do Dynamo, que seria a checagem de projeto, tá? Esse exemplo aqui que ele faz é verificar como é que está a interação entre as vagas de estacionamento, né, e as paredes ali do subsolo, né? Tem que ter um espaçamento mínimo, né, entre a vaga, né, e a parede, tá? E o que essa rotina faz é verificar essa distância, tá? Então, deixa eu rodar ela aqui. Ela tem algumas entradas, que é justamente a distância que você quer considerar como mínima, né, entre a vaga e a parede, tá? E uma família 2D aqui que eu uso, que é uma espécie de um carimbinho, né? Esse carimbinho serve para carimbar lá a vaga que está com problema para você checar depois, tá? Então, eu vou clicar aqui no executar, ela vai considerar que a vaga, a distância mínima entre vaga e parede tem que ser pelo menos 30 centímetros, tá? Então, ele está analisando a planta para mim. Processando. Aí. Bom, então ela inseriu para nós aqui alguns indicadores, porque ela viu que tem algumas vagas aqui com problemas, tá? Por exemplo, essa vaga aqui, número 26, se a gente medir, né, usando o comando de medir do Revit mesmo, né? Vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui tá quase passando, né? Tá 29,7, né? Por causa de 0,3, né? Centímetros não conseguiu passar no critério. E aí ela colocou esse carimbinho, que é uma família, e essa família ela tem aqui o ID, né, da vaga de estacionamento que deu problema, tem aqui um texto, né, referente ao tipo de problema encontrado, a data e o horário em que a checagem foi feita. E aqui entra um ponto interessante do Dynamo, né, para você aplicar ele em coordenação de projetos, tá? Na coordenação de projetos, você tem que checar o projeto, tem que gerar relatórios, tá? Então, se você puder fazer essa checagem de maneira automática e gerar relatórios, né? E esses relatórios sair de um objeto que tem informações ali que
que vão ser úteis, né? Isso aqui vai ser legal, né? Você usar. Então, eu posso criar rotinas desse mesmo jeito para checar várias coisas, por exemplo, largura de porta, largura de corredor, inclinação de rampa, se tem espaço suficiente embaixo da escada, enfim, qualquer critério, né, de usabilidade, né, do espaço, né, eu posso utilizar uma lógica como essa. Tá? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Beleza, vamos ver aqui um outro exemplo. Esse daqui do checar áreas de iluminação e ventilação. Esse aqui é um outro exemplo bacana. Este usa uma abordagem um pouco diferente para checar. Ao invés de carimbar, né, é feito a análise de uma tabela, tá? Então, aqui nas tabelas do Revit, tá? A gente tem aqui, ó, tabela de ambiente. Eu já deixei aqui no esquema uma tabela que vai funcionar assim. Se a área mínima de iluminação ou a área mínima de ventilação não passar, né, no critério, vai ficar pintado de amarelo aqui. Tá? Então, num primeiro momento, a área mínima de iluminação e ventilação está zerado. Tá? Estão zeradas essas áreas. Tá? Quando eu rodar a rotina, o que a rotina vai fazer? Vai analisar os vãos que tem os vãos de janela que tem em cada ambiente, né? E vai fazer um cálculo, né, para verificar se aquela quantidade de janela no ambiente está o suficiente para suprir iluminação e ventilação mínima, tá? Se tiver ok, vai marcar com sim aqui na coluna G e na coluna H. Se não tiver ok, vai ficar não. Aí vai ficar amarelinho, tá? E essa rotina, além de atualizar essa tabela, ela também exporta num relatório no Excel, né, uma tabela com os nomes dos ambientes que tem ali problemas, né? Os nomes de todos os ambientes para você analisar fora do Revit, tá? Então vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Vamos nessa. Vamos pegar aqui, ó. Checar áreas de iluminação e ventilação. Essa rotina tem como entrada só a planilha Excel, né, onde ela vai gravar, né, as informações aqui do resultado da checagem. Então, deixa eu rodar aqui. Ela está analisando o projeto agora. Quando terminar, ela solta esse relatório para nós aqui no final no Excel. Tá aqui, ó. Aí, nesse relatório aqui, eu tenho, né, as áreas mínimas de iluminação e ventilação que cada ambiente tem que ter, né, e as áreas que foram calculadas, né? Esse aqui seria a área de janela que tem no ambiente, né? E aqui a área mínima de iluminação que tem que atender, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem 2,04, tá? De área de janela e precisa ter 1,11 de área de janela no mínimo. Então, beleza, então passou. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de analisar. Mas uma outra maneira de analisar é voltando lá naquela tabela que eu mostrei antes, dentro do projeto. Olha lá, que legal. Então, aqui você consegue ver, né, nessa tabela do Revit também, quais foram os ambientes que deu problema. Então, ó, garagem, por exemplo, não passou, né? Aqui essa circulação aqui também não passou, tá? E esse banheiro 2 não passou na área de iluminação, tá? Então, isso aqui é um outro exemplo de uso do Dynamo para checagem de regras de projeto. Certo? Beleza.
Então, vimos aplicação do Dynamo na documentação, né? Aplicação do Dynamo na parte de extração de quantidades, aplicação do Dynamo em regras de projeto, né? Vamos ver uma outra aplicação do Dynamo interessante, que é de cálculo, tá? Vou pegar aqui embaixo, temos cálculo de iluminação. Olha só, o cálculo de iluminação, esse projeto aqui, ele é um ambiente simples, né? Com 4 elementos luminária inseridos aqui, tá? Essas luminárias aqui, elas já estão com o arquivo fotométrico, né, associado, né, que é aquele arquivo IES, tá? É um arquivo que o fabricante cria, né, o fabricante da luminária cria esse arquivo, que é esse arquivo, o que ele é? Ele é um ensaio que o fabricante faz da eficiência da luminária, tá? E esse arquivo contém dados, né? Ele é um arquivo texto, tá? Dá até para você abrir ele aqui, né? Tem arquivos desse tipo no próprio Revit, tá? Tem arquivos do tipo IES, né? Quando você abre famílias de luminária. Então, aqui só para efeito de ter conhecimento sobre isso, vou abrir aqui um bloco de notas. Isso que seria o conteúdo, né, de um arquivo IES. Tem algumas informações aqui que são características gerais da luminária, tá? E aqui esses números todos que vocês estão vendo na parte de baixo aqui são resultados de medições que são feitas em um equipamento, né, que o laboratório, né, de luminária tem, chama goniômetro, tá? Então, o que a rotina vai fazer é ler esses dados aqui, rodar um modelo de cálculo ponto a ponto de iluminância e gerar um mapa de cores falsas no piso daquele ambiente para eu saber as áreas de maior incidência e menor incidência de luz, tá? Teve até uma pessoa que perguntou lá no formulário de inscrição da live, não sei se ela está aí, se o Dynamo tem integração com uma ferramenta chamada Ladybug, tá? O Ladybug não é do desenho animado Ladybug, não, tá? Ladybug é a Joaninha, tá? Ladybug é uma ferramenta para cálculo de iluminação, tá? Mas dá para você fazer cálculo de iluminação no Dynamo também, tá? Deixa eu rodar aqui a rotina para já mostrar o que ela faz. Tá aqui, ó, cálculo de iluminação. Demora um pouquinho para rodar. Pronto. Deixa eu ver quais os resultados aqui que ela fornece. Então, já tem uma plantinha que eu deixei do esquema aqui para mostrar o mapa de cores falsas. Daqui o mapa de cores falsas gerado pelo Dynamo, tá? Então, tem aqui o cálculo de iluminância pelo método ponto a ponto, né? E isso aqui, ó, são os pontos de cálculo, tá? Os pontos de cálculo que a rotina calculou. Tá? Então, aqui, quando você clica em um pontinho desse, é um elemento 3D, né, com informação aqui da iluminância, né? Ativando aqui a vista 3D deste exemplo, eu já deixei um corte aqui pela metade para facilitar vocês visualizarem aqui, ó, os pontos de cálculo, tá? E numa rotina como essa, o Python tem uma grande utilidade, tá? Que é a parte mais avançada do uso do Dynamo, o uso da linguagem de programação Python, que inclusive eu abordo no meu curso de Dynamo, tá? Beleza. Vamos lá, vamos adiante.
Teve gente que também perguntou lá no formulário de inscrição aqui da aula sobre IFC, né? Será que o Dynamo tem condição de trabalhar com arquivos IFC? Né? Foi a Ania? Sim. É possível trabalhar, perfeitamente possível trabalhar com o IFC usando o Dynamo, tá? Existem algumas bibliotecas de programação disponíveis, né, em Python para você trabalhar com o IFC, né, totalmente fora do Dynamo, né, é outra coisa. Bibliotecas como a IFC OpenShell, né, Python IFC OpenShell, isso, IFC OpenShell. Você tem também o Xbeam, Xbeam é em C Sharp, né? Usa a plataforma .NET da Microsoft, né? O C Sharp. Só que também é possível, usando os recursos do Python dentro do Dynamo, criar rotinas que leem, que vão ler o arquivo IFC, né? E você, com conhecimento da estrutura de um arquivo IFC, você pode criar uma série de comandinhos, né? Como, por exemplo, filtrar todas as paredes que tem dentro de um IFC, né? E ler dados dessas paredes, como a área, por exemplo. Né? Aquele mesmo quantitativo que a gente fez agora há pouco com a rotina de extrair serviço de alvenaria, se eu tivesse o IFC, eu poderia criar uma rotina no Dynamo que lê esse IFC e pega esses mesmos dados, tá? E aplica essas mesmas regras de critério de medição. Né? No caso, lê as portas e janelas e depois as paredes e como esses elementos estão associados, tá? Só que isso é um pouco mais complexo de fazer no Dynamo, né? Porque exige um conhecimento do IFC, que é um outro capítulo, tá? Mas eu separei aqui um exemplo que foi um projeto no qual eu trabalhei recentemente, esse daqui, ó. Dynamo IFC. Eu vou mostrar dois exemplos, tá? Mostrar esse e um outro que é de furação. Furação em estrutura, tá? Olha só. Esse exemplo aqui, qual que era o caso? Era um projeto de paisagismo, né? A projetista que contratou a minha consultoria, ela tinha que identificar nesse modelo IFC do terreno os platôs para ela forrar isso daí com canteiros, né? Para poder colocar as plantinhas em cima, né? Só que quando você recebe o IFC do terreno, né, vem aquele negócio tudo torto lá. Como é que você vai fazer vários níveis, né, desses platôs, né? Primeiro que nem vem, né, esses níveis, né? Vem só o sólido, tá? E aí, como é que resolve esse problemão aí? O Dynamo, de novo, pode nos ajudar nessa tarefa, tá? Esse projeto aqui, eu referenciei, né, um arquivo IFC, né? A gente vier aqui no inserir, gerenciar vínculos, vocês vão ver aqui que eu tenho aqui um arquivo IFC referenciado nesse projeto, né? Tá lá, extensão IFC. E aí o que acontece? Basta que esse elemento aqui esteja categorizado, né, dentro das classes do IFC como um IFC site. E aí quando você importa, né, esse IFC ou vincula esse IFC no Revit, né, ele vem categorizado no Revit como um elemento terreno, né? E um elemento terreno dentro do Revit, ele é uma coisa que a gente chama em computação gráfica de malha, né? Aí a malha, ela pode ser triangular ou quadrangular. No caso específico de terreno, ela é triangular, tá? O Dynamo consegue acessar, né, essa estrutura da malha
né, todos os vértices da malha, né, e eu consigo reconstruir esses elementos dentro do Revit, tá? Pegando essa informação, né? Essa informação que a gente chama de topológica da malha, né? Pegando essa informação topológica da malha, né, que são os vértices e como que esses vértices estão conectados formando faces, eu consigo reconstruir essa geometria que está no IFC dentro do Revit, com elementos do Revit. E isso o Dynamo consegue fazer para a gente. Tá? Então, aqui eu vou rodar um processo aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Vai demorar uns minutinhos. Talvez um minutinho. Seria esse aqui. Essa rotina é assim, eu seleciono aqui o vínculo IFC, aí eu digo qual é a inclinação que eu quero selecionar as faces, tá? Aqui eu sei que nesse projeto algumas faces estão com uma inclinação de até 2 graus, tá? Então eu posso colocar aqui 2 graus. E aqui é a área que eu vou selecionar os elementos, né? Cada face, qual face que vai me interessar, né? É a face que tem uma área, né, mínima, tá? E essa área mínima eu informo, tá certo? Então aqui eu vou colocar a área que eu usei para esse projeto, que foi de 0,5 metro. Então cada face que tem pelo menos 0,5 metro, né, 0,5 metro para cima, 0,5 metro quadrado, né, de área, e tem essa inclinação de até 2 graus, são as faces que eu quero. E aí eu já fiz uma família adaptativa. E que é uma família adaptativa? É uma família especial no Revit, que ela pode ser inserida por diversos pontinhos, tá? E aí ela vai se esticando, né? É isso que chama família adaptativa, tá? Então eu vou rodar aqui o processo. Enquanto roda, Gabriel pergunta aqui, estou chutando aqui, mas o processo seria então ver o vetor normal de cada face para saber se está no plano? Tem a ver sim com manipulação de vetores, Gabriel. Usa bastante. Então, primeiro eu pego os vértices da malha. Os vértices têm uma informação que chama índice, né? E esses índices, quando eu seleciono, eu consigo montar as faces. E aí, uma vez que eu tenho as faces, eu posso ter o vetor normal da face. E aí eu comparo o ângulo do vetor normal da face com o vetor X, tá? E aí, com isso, eu consigo saber ali a inclinação da face, para poder descartar ela no final, se ela for uma face de inclinação maior do que essa que eu coloquei aqui, tá? E a área da face eu seleciono também, peço para o Dynamo calcular para mim. Então, esses pontos aqui em verde que vocês estão vendo, né, deixa eu esconder o sólido aqui do terreno. Olha lá. Então, essas são as regiões que a rotina conseguiu selecionar em cima do terreno. Aí veio vários triangulinhos aqui, né? E aí o cliente ele pôde, com isso, fazendo algumas operações nas famílias de vegetação dele, né? Pedir para ele deixar as famílias baseadas em face, né? Para ele poder colocar as mudinhas exatamente nas regiões do projeto onde ele precisava colocar, sem ter aquele trabalho de ficar vendo onde é que ele tinha que passar a cota de nível, né?
onde, senão ele ia ter que fazer um monte de níveis, né, para poder colocar as plantinhas. Então, aí a maneira mais fácil foi pegar a topologia do terreno com o Dynamo e aí trabalhar com isso, né, dentro do Revit. Beleza? Bom, esse é um exemplo de IFC que eu gostaria de ter mostrado. E um outro exemplo de IFC, para a gente já acabar aqui a bateria de exemplos, é um exemplo que eu também tenho trabalhado recentemente, eu ainda não terminei esse projeto, tem alguns outros critérios que eu vou precisar implementar, que é inserir família de fração. Inserir família de fração na estrutura, tá? Isso é um clássico de quem trabalha com projeto de instalações e precisa indicar furação na estrutura, tá? Aqui também foi usado IFC, ó. Aqui eu tenho o modelo IFC inserido, tá? E o que a rotina faz é identificar tubulações, eletrodutos e dutos de ar-condicionado que cruzam vigas que estão dentro de um IFC. Daí ela analisa a proximidade desses elementos. Se tiver dentro de um intervalo que você informa na rotina, a rotina entende já que ele tem que esticar o furo para conter todos aqueles tubos, né, dutos que estão passando naquela região da viga. E aí ela insere no final uma família 3D com as informações da furação, né, as dimensões e posição dela em relação ao topo da viga. Tá? Bom, e isso depois é retroalimentado lá no projeto de estrutura, né? O estruturista analisa isso, vê quais são os furos que são pertinentes realmente ter, né? E consolida isso, né? Ou deveria, né? Consolidar isso no modelo de estrutura. Essa é uma briga que a gente está tendo agora no momento. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, ó, família de furação. Aí, então, aqui você põe a folga da furação, aqui é o nome da família de furação, que o espaçamento mínimo, né, entre os elementos, né, os dutos. Aqui é um prefixo só para ele poder selecionar, né, dentro de diversos links que possam haver dentro do modelo, né, qual é o modelo de estrutura, tá? Então, já deixei pré-configurado aqui para mostrar aqui para vocês na live. Então, deixa ele processar aí. Boa. Legal. Então, vamos lá. Minimizando aqui, vamos ver o que ele fez. Ó. Então, aqui ele viu que o espaçamento entre esses tubos aqui, né, está dentro daquele intervalo que eu deixei, que é de 50 centímetros. Tá? Então, se os tubos estão próximos até 50 centímetros, ele considera isso como um corpo só e faz um furo só. Tá? Já aqui, ó, o elemento está isolado, então ele fez um furo só nesse elemento. Né? Aqui também aconteceu a mesma coisa e aqui também. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma de trabalhar com IFC e Dynamo. Tá? Aqui o que eu fiz foi obter a geometria, o sólido da viga, tá? E trabalhar com o sólido da viga, né? Para verificar, fazer esse clash detection, tá? Com os elementos de instalação que estão no projeto, tá? Bem, teve também uma pergunta lá na inscrição, né? Teve alguém perguntando sobre fazer elementos curvos, né? Uma geometria complexa dentro do Dynamo. Né? Foi o Felipe que perguntou. Isso. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, eu vou abrir, vou rodar e também vou abrir no Dynamo, tá? Só para vocês falar que eu não escondo o jogo, tá?
escondendo aí o olho. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui. Eu tenho um caso aqui, ó. Parede espiral. Uma das aplicações primárias de ferramentas de programação visual dentro do BIM, né, as primeiras aplicações foi para trabalhar com formas arquitetônicas complexas, né, modelagem geométrica dessas formas arquitetônicas complexas, que se fossem feitas dentro da ferramenta BIM manualmente, demoraria muito. Então, a ideia é você usar fórmulas matemáticas, né? Então, você faz uma modelagem matemática primeiro. Essa modelagem matemática gera um modelo geométrico e esse modelo geométrico pode se transformar em objeto BIM dentro de uma ferramenta de modelagem, tá? Bom, então, esse exemplo que eu vou rodar aqui agora é para modelar paredes em espiral, tá? E eu vou fazer isso dentro do contexto do projeto, tá? Nem vou usar aquele recurso de modelagem de massa. Olha só, essa rotininha ela é muito simples. Ela usa um conjunto de expressões baseadas em seno e cosseno e na proporção áurea para fazer o cálculo da espiral dourada. E aí eu faço o que com essa espiral? Eu segmento ela, eu discretizo. Por quê? Porque não dá para fazer uma parede só com essa curva espiral. O Revit não deixa. Então, aí a gente tem que discretizar essa curva complexa e um monte de arquinhos conectados, né? E aí o Revit consegue fazer as paredes. Tá? Então, vamos lá. Fazer aqui, ó, raio da espiral. O maior raio da espiral, né? Sabemos que uma espiral ela tem um monte de raios, né? Compondo, né? Vários raios. O maior raio vai ser de 15 metros. É isso que eu estou dizendo aqui. A quantidade de raios vai ser 100. Ou seja, eu vou quebrar em vários arquinhos, né? 100 arquinhos. E o número de voltas que eu vou dar vai ser um só, nesse primeiro exemplo. Então, vamos executar. Pronto, vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos ativar a vista 3D. Olha só, aqui nessa vista 3D, a gente pode ver, passando o cursor em cima, ó, que ele fez vários segmentozinhos de parede, tá? E aí, esses segmentozinhos de parede são completamente maleáveis, tá? Eu posso trabalhar com eles aqui depois de feito, depois de inserida a parede, né? É como qualquer, né, parede dentro do Revit, tá? Então, tem aí essa forma. Deixa eu rodar de novo, colocar isso aqui do lado, ó. Selecionar aqui, vou mover, vou jogar ele aqui do lado, ele sempre cria em cima da mesma posição, tá? Isso que eu estou movendo. Aí aqui eu vou colocar que ao invés de uma volta, eu quero 3 voltas, e aqui eu quero 20 metros de raio, tá? E aqui eu quero 150 raios na minha espiral. Então, vou executar. Já demorou um pouquinho mais, mas gerou aí, né, aquela espiral de matar a muriçoca, tá? Olha lá, então fez aí, né, aquele conjunto de paredes em espiral. Então, fazer isso aqui no Revit, cara, na mão, esquece. Vai ficar uma semana aí só calculando raios e fazendo os arquivos. E agora, né, vou mostrar a mágica que está dentro da rotina, né? Deixa eu abrir ela aqui. Editar no Dynamo. Aqui pelo reprodutor do Dynamo dá para você abrir, né, a rotina. Ela está carregando aí, né? Vai carregar a janela do Dynamo. Boa. Então, vamos lá. Vamos tentar entender, né, o que está acontecendo aqui. Então, esse é o grafo
que faz a modelagem da parede espiral, tá? Bom, como é que você lê um grafo? Do mesmo jeito que você lê um texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, a gente começa a ler aqui do lado esquerdo. Então, aqui estão as entradas da rotina. O maior raio da espiral, o número de raios e o número de voltas, tá? E a constante da proporção áurea, que é 1,61. Aí aqui no meio tem a modelagem matemática da curva, né? A gente usa para isso uma coisa em matemática que a gente chama de fórmula paramétrica, né? Equação paramétrica, que é uma maneira de você descrever um ponto na curva, né? Caminho de um ponto numa curva, né? Isso é uma equação paramétrica. E aí você precisa de duas equações paramétricas, uma para calcular os valores de x e outra para calcular os valores de y. Como você está desenhando uma coisa que é circular, é só você lembrar um pouco da trigonometria, né? Os valores de x estão no eixo do cosseno e os valores de y estão no eixo do seno, tá? Aí a gente usa essas funções trigonométricas para montar as equações paramétricas que vão controlar a curva, tá? Então é isso que está acontecendo aqui no meio, tá? E nessa área aqui rosa é quando eu pego esses valores gerados pelas equações paramétricas, que são os valores de x e y, e alimento num nó aqui no Dynamo que vai criar os pontos. E aí, ligando esses pontos, eu faço a curva, que é o que está fazendo esse nó. E aí, depois que eu tenho a curva pronta, né? Eu vou rodar com isso aqui congelado. Deixa eu apagar aqui na tela para não dar problema. Vamos voltar aqui. Pronto, se eu executar a rotina até esse ponto, né, ele ainda não fez a parede lá dentro do Revit, somente aqui dentro do ambiente do Dynamo, tá? Aí agora eu vou materializar isso lá dentro do Revit, tá? Aí é que entra o nó aqui que vai segmentar essa curva, tá? Ele usa uma calculeira aí para segmentar essa curva, né? E depois peço para ele pegar esse conjunto de curvas e criar um conjunto de paredes, tá? Eu tenho que dizer onde é que a parede nasce, onde é que ela morre, qual é a família de parede usada, tá? Então, a ideia de você trabalhar com o Dynamo para geometrias complexas, né, com arquiteturas complexas, consiste em você ter que trabalhar com equações paramétricas, tá? E isso a gente vê um pouco no curso também, tá? Eu abordo esse exemplo aqui em detalhes no curso, tá? E dou uma série de outros exemplos de equações paramétricas para você brincar, tá? E ver o que acontece quando você executa, tá? Beleza? Maravilha! Então, fechamos os exemplos que eu gostaria de ter mostrado hoje. Acabou? Não, não acabou, né? Falta fazer agora o sorteio como prometido, tá? Das bolsas de 50%. Como é que vai funcionar esse sorteio, pessoal? Vai funcionar assim, tem essa galera aqui que se inscreveu, e foram 33 pessoas, tá? Dessas 33, eu estou vendo aqui que só uma galerinha que chegou aqui na live, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou sortear, né, essas 5 pessoas. Se elas estiverem presentes, legal. Se não tiver, vai para o próximo, tá?
E aí eu vou sortear só 5 vezes. Tá? Se eu sortear 5 vezes e não tiver ninguém dessas 5 que eu sorteei, sinto muito. Não vou poder contemplar ninguém. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Como é que vai rolar aqui? Ixi, eu perdi aqui o meu link que tinha o sorteio. Acho que era sorteio. Excelente. Esse aqui. Tá. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer a primeira rodada agora, tá? Eu vou pegar os e-mails da galera. Se todos os 5 que eu sortear estiverem aí, vou colocar a galera aqui. Eu vou sortear um por vez, tá? Porque se sorteia aqui e pede para colocar 5, ele não faz uma mistura boa, né? Antes de dar o resultado, né? Então vamos para a primeira rodada. andreloyola@gmail.com. Está presente aí o dono desse e-mail? andreloyola@gmail.com. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, André, sinto muito, André, se não compareceu. Bom, tirei o André. Deixa eu carregar de novo aqui. Pronto. Tirei o André. Vamos agora para a segunda rodada. Sem o André. Sortear. Esse daqui é o José R.O. Niere Bruno. Tá aí esse José? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Tá, então vamos tirar ele aqui da lista também. Vamos lá. É esse aqui. Fora. Ctrl A, Ctrl C. Recarrega. Vamos agora para a terceira rodada, hein? Mateus.Lima, tá aí? Mateus.Lima. Aqui. Oh, beleza, Mateus. Parabéns, você foi um dos felizardos. Você foi um dos felizardos. Parabéns. Então, deixa eu pegar aqui o teu nome, já separar ele aqui. Mateus Lima. Vou colocar ele aqui. Boa. Falta mais duas, tá? Falta mais duas. Então, já apaguei, já tirei o Mateus aqui da lista. Recarregar aqui a página. Colar a galera que sobrou. E sortear novamente. Oliveira Igor
SA. Tá aí o Oliveira.Igor SA. Oliveira.Igor SA. No? Beleza. Então, vamos tirar ele aqui também. Última rodada. Vamos ver agora quem é que vai faturar aqui. Que rubem os tambores. Diogo Barreto. Tá aí o Diogo Barreto? É Diogo Amorim, hein? Quase, hein, Diogo? Quase, hein? Quase. Tá, gente? Eu vou dar mais uma lambuja aqui, tá? Vou sortear só mais um nome, tá? Só mais um nome, devido ao quórum aí que foi... Quórum que foi pouco aí, né? Quantos tem aqui? Temos 6. Ó, o Matheus já ganhou dele. Então, vou fazer mais uma. Diogo Barreto aqui, peraí, que tirar ele da lista aqui primeiro. Diogo Barreto. Pronto. Carregar de novo. Vou dar mais uma lambuja para vocês aí, hein? Não, gente, sorteio é para a galera que se inscreveu, mas aí tem muita gente que se inscreve e não vem, né? Marques Urbanismo. Tá aí esse cara, não? Não? Beleza, beleza. Então tá. Seguinte, Matheus, eu vou passar no teu e-mail o link, tá? Para você ter lá o desconto de 50%. Os demais que estão aqui na live, eu vou capturar a tela aqui, eu vou mandar, né, um cupomzinho para vocês de 40%, tá? Só em agradecimento aí por ter participado da live, né? Foi bacana. Já ajuda bastante aí, que eu sei que não é tão fácil, né? Deixa eu só tirar isso, gravou. Deixa eu ver se pegou o nome certinho aqui. Pegou. Beleza. Deixa eu falar agora um pouco do curso, tá? Então, o Matheus ficou com 50% de desconto e o resto da galera que está aqui assistindo, 40%, tá? Olha só, vai ser legal o pessoal que assistir lá pelo meu canal no YouTube, que eu vou postar depois o vídeo, que se o cara tivesse participado na live, ele ia faturar 40%, né? Pois é, né? Beleza. Deixa eu falar aqui agora o que é que contempla, né, esse curso, tá? Falar aqui do programa do curso, tá? Tem aqui são 12 aulas, tá? São 12 aulas de 2 horas, das 19 às 21, 5 vezes por semana, ou seja, de segunda a sexta. As aulas, elas são transmitidas ao vivo pelo Zoom, tal como eu estou fazendo com vocês aqui agora, né? Elas são gravadas
e disponibilizadas para assistir no meu site por 45 dias, tá? Aí você tem acesso lá a uma área reservada do meu site, onde você pode logar e assistir as aulas por até 45 dias depois do término do curso ainda. Você tem 45 dias para assistir todas as aulas de novo, tá? Beleza? Bem, e aí o que que tem nesse curso? Você tem o material didático, né? Você tem o material didático, que consiste numa apostila, que é essa daqui, apostila com um tamanho razoável, tem mais de 80 páginas aí para você se deliciar com o Dynamo, tá? E junto com essa apostila, separada aqui por aulas, tem um material também bastante rico que eu entrego, que são rotinas que a gente vai fazer parte do curso e outras vão ficar como material de referência para você estudar, tá? Tem um grupo no WhatsApp que eu crio da turma, né? Esse grupo é para a gente se comunicar durante o treinamento, né? Mas ele fica aberto 45 dias pós-treinamento para você, no período que você está revendo as aulas, postar alguma dúvida, né? Que você teve ao revisitar as aulas, tá? Tem certificado de conclusão no final e tem também um trabalho do curso que eu proponho lá, que não é obrigado você fazer, mas é o que eu recomendo fortemente que faça, porque você vai com ele rever todo o conteúdo que você viu no curso, tá? Ou você pode pegar um caso seu que você queira aplicar o conhecimento do curso e tentar resolver o teu problema com o conhecimento do curso, aproveitando esses 45 dias aí que você vai ter de suporte. Tá? Então, tem uma espécie de mini consultoria, né, de Dynamo dentro do curso, tá? Embutida. Tá bom? Então, esses são os tópicos. O conteúdo programático, ele é público, né? Tá lá no site que eu vou passar para vocês depois. E aí, aula a aula, você vai ter aqui o que vai ser abordado. Então, a gente vai ver desde a parte de básica, né, do Dynamo, a partir do princípio que você não sabe programar absolutamente nada, tá? Aí a gente vai passar aulas falando sobre listas, sobre geometria, como é que você acessa a geometria de um modelo, como é que trabalha com malha, com superfície, com sólido. Aí a gente vai ver como trabalhar com os parâmetros dos elementos do modelo, como trabalhar com a parte de Excel, tá? Como inserir famílias 2D e 3D no projeto, falar sobre nós personalizados também, que você pode criar dentro do Dynamo, tá? E falar sobre Python, que são essas últimas aulas aqui, a aula 10, né, aula 11 e a aula 12, são reservadas só para falar de Python, tá? Onde a gente vai destrinchar aí o que você precisa saber, no mínimo, de Python para poder se virar aí com o Dynamo fazendo as rotinas. Certo? Beleza, bom, falamos bastante coisa hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a paciência para aguentar aí. Ficamos quase 2 horas falando aí de Dynamo, né, nessa maratona, né? E espero que vocês tenham curtido. Espero vê-los no meu treinamento lá, né? Vocês usem bem aí o desconto que tiveram no treinamento e a gente vai se ver, né? Logo mais aí, espero, em outras lives que eu vou fazer, tá? Eu tenho uma outra live que eu vou ministrar num outro canal, tá? Eu não lembro agora o nome do canal, me desculpe, mas eu vou publicar lá nas minhas redes sociais em breve, eu vou publicar lá no meu Instagram, né? Que, aliás, né, aqui no o meu Instagram é @dharmasistemas, tá? Então, me siga lá, que eu vou publicar lá
quando é que eu vou fazer uma live de novo? Vai ser agora no dia 28, às 7 horas da noite também. E também lá eu vou fazer sorteio de algumas bolsas. Então, se você não ganhou agora, pode ser que você ganhe lá, nessa outra live. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Valeu!